Ao mesmo tempo que esse paciente vai falando comigo, eu vou mostrando para ele, ok, pode confiar em mim, que eu estou te ouvindo, pode ter confiança em mim. E o que é muito difícil hoje em dia. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Descomplica Doutora. Estou aqui para ajudar você, dentista, a se tornar um dentista 35K na sua jornada, ou seja, alavancar o seu consultório ou criar uma carteira sólida de pacientes. Eu sou a professora Valéria Gondim, eu sou dentista e o episódio de hoje nós vamos conversar porque eu vou aprender a ouvir o meu paciente. Então, nesse caminho dessa escuta, dessa comunicação, nós vamos conversar um pouquinho sobre as vantagens, sobre as estratégias e sobre os principais desafios dessa jornada. Primeiro, eu queria conversar com vocês sobre as crenças, em torno do nosso paciente sobre o profissional de saúde. Então, existem muitas crenças populares, como por exemplo, o doutor, ele não olha para mim. O doutor, quando eu vou lá, ele mal conversa comigo. O doutor, ele já prescreve uma medicação para mim, ele já passa uma medicação. Outra coisa que também, a fala do nosso paciente em relação a um profissional de saúde é que mal ele olhou para mim e ele já pediu os exames, Então ele reclama muito dessa escuta. E isso é muito dessa crença popular do profissional de saúde, Então é muito interessante que quando a gente está nesse contato com o nosso paciente, quando a gente está nessa conversa com ele, nessa comunicação, a gente poder estar filtrando, afunilando essas respostas. Mas eu acredito que aqui, eu estava remetendo à fala do nosso paciente, de como ele conversa com a gente. Mas também a gente tem a fala do profissional em relação à comunicação dele com o paciente. E aqui eu vou me permitir ficar em 3 cenários. O primeiro cenário seria qual? Aquele profissional que está quase que 100% nessa relação do paciente com ele. Então ele acredita, Então vamos lá, que é quase 100%, vamos pôr uns 99%, ele acredita que ele tem uma boa comunicação e realmente o tem. Ele percebe pelos resultados que ele tem com os pacientes dele. Um segundo cenário é aquele dentista, aquele profissional que acredita que ele tem uma boa relação. E muitas vezes, se ele não tem essa boa relação, ele atribui ao paciente. Então, poxa vida, Tava tudo certo, agora esse paciente quer mudar o planejamento. Agora ele está falando de uma outra coisa. Poxa vida, ele não sabe o que ele quer. Mas como ele atribui muito mais essa dificuldade de comunicação ao paciente, ele acha mais difícil, ele rever a sua conduta. Ok? Esse é o segundo cenário. E o terceiro cenário é aquele paciente que realmente acredita que ele está nesse permeio dessa comunicação, que ele gostaria de melhorar, mas ele não sabe como fazer. Mas ele percebe algumas dificuldades. Então, assim, nesse momento, e eu tenho, às vezes, alguns alunos, algumas pessoas que me abordam, e falam, tá bom, Valéria, mas tem também o paciente que chega meio Dr. Google, Ele chega meio sabendo o que ele tem, ele meio quase que querendo que a gente faça uma comprovação disso, e às vezes não é bem certo. Eu concordo com você que tem o paciente hoje com as facilidades da ferramenta, o paciente ele vai buscar mesmo informações, Antigamente, onde ele ia buscar informações? Com os amigos, com o vizinho, com o parente. Hoje não. Hoje ele coloca 2, 3 palavras e ele consegue, entender do que se trata, qual é o que ele tem, ou mais ou menos ele começa a ter uma ideia. E realmente, quando ele vem conversar com a gente, ele nos traz isso na conversa. Então também não fica muito difícil, se a gente estiver atento, às palavras desse paciente em relação a que informação que ele foi buscar.
Como é que ele consegue conversar assim comigo? Então, muitas vezes, né, a gente tem que estar atento a isso. E outras vezes, ele não traz uma conversa de uma ferramenta, ele traz uma conversa de outro profissional. Ele fala, quantos dentistas esse paciente já passou? Então, assim, e é muito importante, só que em nenhum momento, nenhuma ferramenta, ela vai substituir a nossa comunicação, a nossa relação com o nosso profissional. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque num chat, numa busca, numa ferramenta, o que eu tenho? Eu tenho um monólogo. E a gente não dá um monólogo, a gente fornece um diálogo. Começa daí. Então, por isso que eu falo para meus alunos, não é igual. Ah, Pro, mas eles vêm, eles falam tudo. Não, mas não é igual. Porque eu sempre ofereço para o meu paciente um diálogo. E isso ele não tem nesses buscadores. Uma outra coisa, o contato pessoal. Ele não tem o contato pessoal. E o mais importante, que é o que a gente vê na necessidade do nosso paciente, ele tem a escuta. Se ele quer falar, ele quer ser escutado. Então, assim, apesar de esse paciente vir com algumas conversas, de algumas ferramentas, de alguns contatos com outro dentista, nada vai substituir o meu diálogo, o meu contato pessoal e essa conversa, essa fala. Então, como é que eu aproveito de todo esse cenário que eu estou passando para vocês e eu consigo, então, entender essa fala do meu paciente, né? Essa conversa do meu paciente. Como é que eu faço essa comunicação com o meu paciente? Então, a gente tem qual é a importância. Então, assim, eu dei as vantagens para vocês, nada substitui esse nosso contato, esse nosso diálogo e a nossa conversa. E outra, o que a gente traz por trás dessa relação, dessa conversa? Então eu vou dizer o seguinte para vocês, a gente precisa dessa conversa, ok? Dessa escuta, dessa comunicação, dessa relação, para quê? Que no primeiro momento que esse paciente nos procura, ele nos procura através de um diagnóstico. Ele quer saber o que ele tem, certo? Né? É a primeira pergunta dele. Então, a gente consegue, então, nessa conversa, nessa escuta, nessa minha atenção, nesse meu foco, a entender qual é o diagnóstico dos sintomas, das queixas, da fala desse paciente, ok? Das preocupações dele. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que com esse diagnóstico, com certeza, eu vou fazer um planejamento, o plano de tratamento, eu vou aplicar o meu tratamento e eu vou ter um prognóstico, né, dentro de tudo que eu fui criado. E essa conversa, ela é muito transformada em relacionamento. E qual que é esse relacionamento? O relacionamento de confiança, de segurança. Ao mesmo tempo que esse paciente vai falando comigo, eu vou mostrando para ele, ok, pode falar, pode confiar em mim, que eu estou te ouvindo. Você pode ter confiança em mim. E o que é muito difícil hoje em dia é essa relação. Eu vejo algumas dificuldades nessa relação. E é interessante porque quando foi que eu tive contato com essa conversa com o paciente? Eu fiz algumas pós-graduações e no meu doutorado eu fiz um trabalho, né? A minha tese, ela é embasada trabalhando com pacientes. Então eu ia atuar em campo, eu ia atender o paciente. E para isso, dentro do planejamento do projeto, nós iríamos aplicar questionários. E aí eu comecei a entender esse mundo de aplicação de questionários. Como é que eu deveria aplicar? E nessa busca, eu fui cair exatamente na Faculdade de Saúde Pública. Então lá, eu cursei uma disciplina, tá? Que justamente ela faz essa revisão de aplicação de questionários. E uma das formas de aplicar um questionário é um questionário livre. Então, a gente, dentro do crédito, a gente literalmente ligava um computador, um gravador,
E nesse gravador a gente só falava para o paciente. Então, por exemplo, médico é. E aí ela começava a dizer a experiência dela. E ela ia direto. E por isso que eu aprendi tantas crenças desses pacientes, dessas culturas que ele vem, né, que ele traz pra gente. Foi aí, porque tá sempre embutida uma crença. E o que a gente tinha que fazer depois? Filtrar todas essas falas e criar, transcrever essas falas e aprender com elas e ir respondendo exatamente as perguntas que a gente queria. Então a gente deixava falar, transcrevia depois, né, tirando todos esses viés dessas crenças e iria transcrever exatamente, para a pergunta tal, a resposta foi essa. E aí a gente juntava de todos a amostra que tinha feito. Uma outra forma de questionário que a gente estudou foi qual? Aplicar um questionário mais dirigido. Que momento que eu dirigi esse questionário? Então tem toda uma forma de eu falar, de comunicar com esse paciente, que eu dava a entender para ele que ele deveria estar respondendo as minhas perguntas. Então eu tinha um jeito de falar, um jeito de mostrar o questionário para ele, e aí ele entendia que mesmo que ele saísse para devagar em alguma coisa, então para explicar, doutora, eu falei aqui porque um dia, tal, não sei o que, eu deixava ele falar e falava assim, agora a questão 2 é isso. Então era um questionário muito mais dirigido. Então nesse crédito eu entendi quando o paciente fala, como é que é a fala do paciente, eu deixo esse paciente falar. Quando eu consigo pegar dentro da fala dele e me colocar numa pergunta, então foi essa a minha realidade. E é muito interessante, né, a gente estar atento para esse diálogo, porque nesse diálogo a gente consegue captar muita coisa. E o diálogo, a gente tem que estar atento aqui aos detalhes. Tem até uma frase que fala que o diabo mora nos detalhes, e é verdade. Então é muito interessante a gente estar atento e aprender também que esse diálogo é importante para a gente, porque é o início da nossa conversa. Então, aonde a gente tem esse diálogo inicial com o nosso paciente? Na anamnese, ok? E se vocês relembrarem do tempo de faculdade, a gente faz todo um esquema para vocês entenderem o que é anamnese, como é que se constrói, como é que se pergunta. Então, teoricamente, a gente já foi lidando com esse diálogo inicial. E essa anamnese é muito importante eu estar presente, porque é a fala do paciente, né? O que te traz aqui? E tem fala, tem as angústias, tem as dores, tem as necessidades e tem o que realmente ele precisa. Então, assim, e é muito interessante a gente entender o que ele quer, o que ele busca e o que ele precisa. E dentro dessa anamnese, dessa coleta, desses dados que a gente vai treinando desde a faculdade, a gente começa a ouvir, a escutar, a treinar essa habilidade de escuta. E então, essa é uma das partes que a gente já inicia entendendo o diálogo, a conversa, essa comunicação, ok? Uma outra coisa que é importante, né? Qual é o benefício dessa anamnese bem dirigida, bem construída? E aí eu vou remeter vocês a um seriado, né? Que vocês já devem ter assistido, que é o Dr. House, ok? Não vou dar muito spoiler, porque não sei se todo mundo já assistiu, mas é um seriado antigo, então eu acredito que a maioria já tenha assistido. Então é tão interessante e tão dinâmico e tão desafiador a anamnese, que a gente faz? Tem esse seriado que relata justamente isso. Então, House é um médico super conceituado, que normalmente ele é assistido por uma equipe que ele escolhe, de médicos renomados, ok? Que vai fazer o quê? Eles vão participar dos desafios que ele tem nos diagnósticos. Então, o que ele faz? Ele conversa
Ele recebe às vezes da coordenadora dele, né, que ele vai ter que trabalhar num caso. Então fala, House, eu preciso de você nesse caso. E muitas vezes, né, é a equipe dele que coleta os dados, é a equipe dele que vai ouvir o paciente. Muitas vezes é ele que ouve o paciente e traz o caso para a equipe discutir. Mas o que eu quero chegar até aqui? Então ele coloca uma lousa, um flip chart, entrega os prontuários, né, os exames, tudo que eles têm daquele paciente e começa um bate-bola, né? Então, tipo, uma pessoa fala, o que você acha? Aí ela fala, é isso. Aí pergunta para outra, o que você acha? É isso. Aí uma contradiz a outra ou uma reforça o que ela pensa, o que ela acha, certo? E ele começa a falar, não é isso por causa disso, tal. Então a importância de ter um episódio, um seriado inteirinho, tem a vida particular dele, tem tudo, mas o que é? As diferenças, das dificuldades desse diagnóstico, dessa anamnese. E o interessante é que, como eu falei para você que o diabo mora nos detalhes, é que normalmente quem já assistiu o episódio pode comprovar que a sacada, né, o diagnóstico, né, vem de um detalhe. Nunca é de nada muito complicado. De repente eles percebem que eles perderam uma coisa que o paciente falou, ou que eles não entenderam, ou então o paciente tinha dito, mas eles não deram muita importância. Então é aqui um exemplo para vocês entenderem da importância dessa nossa conversa e nesse nosso diálogo com o nosso paciente. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Valéria, então eu entendo a importância desse relacionamento, dessa ligação, de eu estar ouvindo, ok? E com isso, o que, né, nós vamos ganhar? E quando eu falo nós, eu estou falando tanto o paciente quanto nós profissionais. Então, com certeza, né, quais são os benefícios eficazes para essa anamnese, para essa conversa, para esse relacionamento, para essa escuta? Então, assim, eu vou definir primeiro o que é eficaz. Eficaz é toda medida, estratégia que eu tomo. Para quê? Para em busca do meu resultado. E no caso, qual é o nosso resultado? É ter a resposta melhor do meu paciente. Ter um mais completo dado para que eu possa ter uma eficiência do meu diagnóstico, do meu plano de tratamento, do meu prognóstico. Para o paciente, o que ela repercute? Ela repercute num melhor relacionamento. Ela repercute nessa escuta, quando eu estou escutando, que ela vai ter mais credibilidade em mim, ela vai confiar em mim. A qualidade do meu atendimento é muito melhor. E para mim, ela minimiza, né? Para mim, profissional, para eu que sou dentista, ela vai minimizar os meus erros, porque eu vou ter muito mais acerto, porque eu vou ser muito mais assertiva, porque eu consegui colher os dados realmente do jeito que o paciente comentou comigo, né? Então, é estar atento a todos esses benefícios. A hora que eu tenho essa conexão com o meu paciente, eu crio aquela relação, eu tenho uma relação de confiabilidade, de credibilidade. E é muito interessante isso, porque eu não sei como é que vocês lidam com isso no consultório e o quanto chegam para vocês de pacientes descontentes de outro consultório. E normalmente, né, como eu, ao longo da minha carreira, eu fui desenvolvendo essa habilidade de escuta, eu pergunto para o meu paciente o que aconteceu. Não, o meu paciente não, ou o paciente que está descontente com outro consultório. Eu tenho outro caso que é paciente que quer ouvir uma segunda opinião. Então eu vejo que ele não está confiando tanto, que é essa relação que eu falei para vocês de confiança, que ele precisa de uma chancela de outro dentista para ele saber se realmente, né, tá certa a conduta do outro dentista, tá? Então eu pego isso no consultório. Eu não sei como é que vocês lidam com isso. Eu vou mostrar a minha conduta num caso desse, né? Então eu escuto o paciente e vejo qual foi o ponto que perdeu a conexão, a confiabilidade. Qual foi o ponto que houve
uma rachadura nesse convívio, nessa relação com outro profissional. E normalmente, né, o paciente ele diz para você. E aí, o que eu faço? Eu converso com o paciente, mostrando para ele a necessidade dele estar voltando ao consultório, voltando ao profissional, comentando com ele, né, dessa necessidade dele entender melhor o tratamento, que com certeza o outro profissional ele pode explicar. E muitas vezes eu me coloco na posição de intermediar essa relação. E para mim não tem problema algum conversar com o dentista, explicar que eu tive a visita do paciente e como é que a gente, né, quais são as queixas dele e explicar para o dentista, olha, é uma questão só de alinhamento, está acontecendo isso, ela me veio procurar, mas ela não é minha paciente, eu só a aconselhei a voltar, a conversar com você, porque eu tenho certeza que você pode, você é o melhor a resolver isso, por quê? Porque essa paciente, ela é sua. E com certeza é algum ponto que foi, né, perdido nessa relação. Por que eu tenho essa conduta? Porque se alguém tivesse feito isso comigo lá atrás, né, quando eu era recém-formada, iria me ajudar muito. Porque pensa, eu me formei e eu tinha como maiores habilidades na minha formação era a estomatologia, que no caso era o diagnóstico, né? Eu sou formada em Araçatuba, então a gente tinha uma disciplina muito forte na parte de diagnóstico, de plano de tratamento, e eu tinha um professor que ele falava assim, que quando a gente tinha um só diagnóstico, a gente não tinha nenhum, então ele queria pelo menos dois diagnósticos, né, planos de tratamentos diferentes, então ele colocava a gente para pensar. E também, né, eu tinha monitoria, estágio, né, iniciação científica na periodontia. Então, quando eu me formei, né, logo que eu me formei em Araçatuba, eu sou de São Paulo, eu fui para o interior e fui para uma cidade chamada Lorena. E lá, né, eu tive que entrar na cidade, me colocar como profissional, não tinha condições de montar o consultório, e o que eu fiz? Eu fui me apresentar para outros dentistas que já tinham consultórios montados para eu trabalhar. E o que eu tinha assim de diferencial para oferecer para esses dentistas? O tratamento periodontal, porque era o que mais eu fazia na faculdade. Então eu conversava com os dentistas e então eu tinha alguns dentistas aceitaram e eu comecei a ir no consultório deles e fazerem o tratamento, ok? Periodontal. E me incomodava muito, né? Eu recém-formada, conversar com o paciente, explicar o caso dele, entendeu? Não que eu não tivesse resultados, eu tinha resultados, ok? Então esse paciente ele entrava com uma doença periodontal e saía sem a doença periodontal. Não, esse não era o meu problema, né? O tratamento em si. O meu problema era a conexão com esse paciente, era fazer a fidelização desse paciente. Era fazer com que ele entendesse que ele precisava voltar para as consultas de manutenção. Era fazer o que a gente chama de aderência do paciente ao tratamento, sabe? Essa era a minha dificuldade. E eu conversava muito com os outros dentistas que eu prestava serviços e eles não entendiam. Eles falavam, não, Valéria, tá tudo certo, né? Poxa vida, eu acho ótimo, né? Você só traz resultados bons para mim. Agora eu consigo colocar o implante, agora eu consigo fazer minha estética, agora vou fazer a prótese, né? Mas não era isso que eu estava questionando. Eu estava questionando justamente a minha conexão, a aderência, o meu paciente seguir, né, o meu tratamento, pós-tratamento e durante o tratamento. Ele via o resultado também, o paciente via o resultado, lógico que eu tinha indicações de outros, mas eu não tinha essa conexão. E aí eu fui buscar estudar tudo. Então, assim, eu falo que a gente tem duas formas de aprender, né? Ou a gente aprende pelos nossos erros, ou a gente aprende vendo, né, as outras pessoas. No meu caso, né, eu aprendi por meu erro e eu fico muito feliz porque eu consegui, né, dessa minha dificuldade, dessa conexão, procurar estratégias, começar a estudar. E aí eu fui criando, né, essas habilidades porque eu aprendi que o escutar, o ouvir, traz todos esses benefícios da conexão, da fidelização,
da aderência, né, da adesão do seu paciente com o seu tratamento. E com isso eu consegui, né, melhorar cada vez mais. Então, quando eu falo para vocês que depende, né, em que escala que você tá da odontologia, né, se você está entendendo que você tem essa dificuldade, você quer melhorar, se você acha que você já está melhor, mas sempre tem alguma estratégia para você aprimorar, sabe? Por quê? Porque se essa habilidade ela é construída, ela é evoluída, ela é melhorada, então eu posso praticá-la. Então isso é muito bom. Então não é porque, Valéria, eu não consigo enxergar isso, Valéria, eu não estou entendendo direito, que você não pode melhorar, porque é uma curva de aprendizado. Então depende aonde você está nessa curva do aprendizado, mas você pode sempre, tá, evoluir, sempre melhorar. E esteja atento, né, a essa fala, esteja atento aonde você se perdeu no caminho e comece a treinar cada vez mais. E essa é uma das formas de eu conseguir espalhar, né, essa minha angústia que eu tinha, essa minha frustração com o meu paciente para vocês. Então isso foi um dos intuitos desse Descomplica Doutora, desse projeto, que é justamente mostrar essa minha dificuldade que eu tinha, que eu acredito que muitas pessoas têm, e que eu possa compartilhar com outras pessoas a forma que eu aprendi e a forma das minhas estratégias hoje perante essa escuta, perante essa fala, ok? Então, dentro do exemplo que eu citei para vocês, eu não me preocupo e eu não me oponho, né, de realmente intermediar uma relação quando um paciente me procura para ver se quando tá certa, se não tá. Eu me coloco muito mais para ajudá-lo a ele alinhar com o dentista dele e não necessariamente que ele se torne o meu paciente. Eu fico muito tranquila com isso. Agora, a grande sacada é: se você tem uma conexão com o seu paciente, com certeza ele vai ser o primeiro a chegar em você e falar: peraí, doutora, lembra, a gente tinha conversado sobre XYZ, mas agora você não fez, você não falou mais nada. E aí? Aí você fala: opa, é verdade, deixa eu retomar aqui. O próprio paciente, por ele ter essa liberdade, essa confiança, ele não passa na cabeça dele que tem alguma coisa errada. E se tiver, ele vai perguntar: doutora, lembra que você tinha falado isso? Então, por exemplo, numa prótese: doutora, lembra que eu pedi meus dentes XYZ? Claro, vamos lá, vamos ver como é que tá. É assim que você queria? É assim que você não queria? Ele sempre vai te dar a chance de conversar com você e alinhar novamente. Você entendeu? É assim, é uma via de mão dupla. Você sempre pode estar conversando com o seu paciente e alinhar a sua conduta com a expectativa dele, porque você tem total liberdade, confiabilidade, credibilidade para fazer esses ajustes, como ele tem total liberdade, confiança em perguntar para você o que não está entendendo direito. Então, vocês entenderam a diferença quando eu crio essa relação, essa conexão? Então eu tenho muito mais acertos. Então, assim, essa frustração, essa angústia não é só da odontologia. Eu fiz questão de separar algumas pesquisas para vocês na área médica, de forma de um profissional da saúde. Então eu trouxe uma pesquisa, por exemplo, da área médica, em que mostra que uma pesquisa que a frustração do paciente nessa pesquisa, quando ele teve um profissional perguntando para ele, fazendo questionamento para ele, de 45%. Então o paciente ele fica frustrado, ficou frustrado numa pesquisa que foi feita no Canadá, em 45%. E 54% das pessoas que participaram dessa pesquisa disseram que as queixas delas não foram ouvidas, não foram atendidas. Então, para vocês entenderem que é muito mais uma relação do profissional como um todo. E é um diferencial enorme quando eu estou atenta a isso, quando eu, me coloco numa posição diferente da crença que ele tem, daquelas crenças que a gente conversou no começo desse episódio, ok?
Então é um dado importante, 54% ele diz que a sua queixa não foi atendida e 45% diz que ele se sente frustrado porque nem tudo foi resolvido do jeito que ele queria. Talvez por não ter sido explicado, talvez por não ter sido conversado, e aí ele sai com essa frustração. E aonde ele vai é se queixar, ou no profissional, ou no resultado do atendimento dele. Então vocês veem como é importante isso, né? E é uma forma generalizada. E uma outra que me chamou muita atenção, que eu fiquei meio assim, né? Não acredito, é uma pesquisa que está publicada no JAMA, que é o Junior American, né, Association, como é que chama? Um paper, né? Uma revista científica de alto impacto, né? Onde os artigos científicos assim, mais top, né? Com mais credibilidade são publicados lá. Então tem essa pesquisa mostrando o seguinte, dentro da fala do paciente, quanto tempo, né, o profissional ele interrompe a fala do paciente. E aí eu gostaria, né, se eu estivesse ao vivo, eu queria muito ouvir a resposta de vocês. Então, assim, né, é muito interessante, por quê? Porque quando o paciente está falando, né, eu interrompo ou não interrompo? A pergunta era essa da pesquisa, eu interrompo ou não interrompo? E se eu interrompo, quanto tempo, né, esse profissional interrompia, tá? Então essa era a pesquisa. Eu vi que a Estelinha fez uma pergunta, mas eu já respondo, tá, Estelinha? Eu volto e respondo aí, a gente precisa ver qual é a pergunta sua direitinho, mas a gente volta. Então o que acontece? Você sabe quanto tempo nessa pesquisa o profissional ele interrompia? 23 segundos. Cara, é muito louco, né? Eu fiquei assim, vendo, eu falei assim, gente, eu não acredito. Em 23 segundos, né? A impaciência, ou então achando que o paciente iria começar a entrar num caminho que ele não queria ouvir, tá? Mas qual o tempo que ele interrompia? 23 segundos. Então, mostrando pra gente a importância da gente estar atento. E isso é uma das coisas que eu vejo, né, dentro dos nossos desafios. Então eu queria conversar com vocês agora algumas estratégias. Porque quando o paciente, que nem eu falei lá no começo, né, que existe o questionário que eu deixo meu paciente falar, existe o questionário que eu aplico e vou conduzindo, né, as conversas com o meu paciente. Então lembra que quem pergunta ele tem o domínio da conversa. Então, assim, a minha pergunta, ela tem que entrar de forma estratégica. Então, Valéria, porque assim também você vai falar assim, tá bom, pai, a pesquisa que você me mostrou é de 23 segundos. Então, quer dizer que eu nunca vou perguntar? Não foi isso que eu disse. Mas vamos lá, gente, em 23 segundos de uma conversa, a pessoa só falou, oi, tudo bem? Sei lá, mas o que? Conta aí 23 segundos e deu. Então, é uma coisa que você fala, opa, poxa vida, né? É muito gritante. Então, assim, o que acontece? Então, dentro dessa conversa, vamos conversar de algumas estratégias que eu separei aqui para vocês, para a gente entender. Então, assim, dentro do que eu aprendi e fui praticando com meus pacientes, que eu sempre esteja, né, que você sempre esteja na mesma linha do olhar do seu paciente. Não tá acima e não tá abaixo, mas você tá uma conexão direta com ele. Então, às vezes, se o meu paciente está um pouco mais recostado e eu resolvi ficar em pé, normalmente eu dou uma encostada para que eu fique na altura do olhar dele. Então, eu estou aqui, ó, na mesma linha que você, ok? Essa é uma estratégia. Outra estratégia, né, que não esteja nada separando vocês, entendeu? Que eu estou mais aberto a te ouvir. Uma outra coisa, né? Escutar. Então, na fala dele, que hora que você pega o gancho para fazer uma pergunta, Valéria? Exatamente, vai me dar um exemplo prático. Então, por exemplo, a paciente começa a falar para mim assim, então, Valéria, eu tenho muito desconforto, isso tá me deixando um pouco frustrada, tal. Aí eu vou e pego a fala dela, exatamente isso. Você se sente frustrada? Como que é essa frustração? Você tem desconforto? Como é esse desconforto? Ah, Valéria, então, esse desconforto é quando eu vou dormir, porque eu me sinto que eu apertei demais o dia inteiro, vamos, paciente de bruxismo, que ele apertei demais, que XYZ, ele vai dizer o que é.
mas eu estou tão atenta ao que ele me fala que quase que eu, ou se não, a maioria das vezes, eu repito a fala dele. Então eu não mudo. Ah, então eu tenho desconforto e tal, mas como que é a dor? Mas, né? Aí você fala, dor? Como que é essa sensação? Sensação? Sabe? Então, assim, eu estou tão presente que eu aproveito a fala dele para eu estar perguntando em cima da fala dele. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, assim, mas para isso, né, que nem eu falei, a gente tem que estar disposto a ouvir. E às vezes, se o paciente, aí sim, eu concordo com vocês, se ele devaga muito, se ele começa a falar, sei lá, eu da vizinha, da filha, papapá, aí eu falo, retomando, você me disse isso, isso e isso, mas aí eu pego o gancho do que ele disse. Retomando, você me disse isso, isso e isso. Eu gostaria que você me esclarecesse melhor tal coisa. Vocês entendem? É uma prática, realmente é uma prática. Mas quando eu estou ouvindo, vai começando a ficha cair. Você fala, nossa, não é que dá certo mesmo isso? Não é que eu estou atenta? Não é que o paciente começa a aderir, começa a ficar mais conectado comigo e ele começa a se soltar mais? Porque uma das coisas que eu vejo as pessoas falarem é isso, né? Que meus alunos falam é isso. Nossa, Valéria, você perguntou, o paciente falou, eu perguntei e ele não me respondeu. Por conta dessa conexão. E às vezes a conexão é o meu comportamento mesmo. Então, o que eu disse para vocês? Esteja na mesma linha, esteja na escuta. Tem uma frase do Mia Couto, né, que é um escritor de Moçambique, que ele fala assim, que escutar é falar. Então, o escutar é falar. Então, essa é uma prática que eu gosto muito, essa é uma frase que eu gosto muito. Então, a hora que eu estou escutando, eu também estou falando com o meu paciente. Eu concordo plenamente com essa frase. Então é nessa hora. E algumas coisas mais, né? Não tá nenhum dispositivo, não tá ele tá falando e você tá no computador, digitando o que ele tá falando. O que normalmente eu faço? Eu concentro o que ele me disse e falo assim, ó, deixa eu avaliar se eu entendi. E aí, né, dentro da minha anamnese, eu escrevo os pontos principais. E aí eu repito para ele, falo, ok, Valéria. Aí ele me dá mais informação. Aí eu vou lá e preencho. Eu faço esse bate-bola com ele. É uma forma dele me dizer, é uma forma de eu filtrar, é uma forma de eu anotar os pontos importantes e retomar novamente. Eu não sei como vocês fazem, mas junto com o paciente eu não faço. Se eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Se eu estou anotando, eu estou anotando. Eu separo bastante os momentos. E ele começa a entender a dinâmica. Então ele fala, ele para mesmo, ele entende que agora eu preciso filtrar e anotar. Depois ele retoma, depois ele para. Então assim, ele começa a entender a dinâmica do meu questionamento. E como eu tô dando atenção para ele, repetindo algumas coisas, para ele tá ok. A gente tá no diálogo, que eu falei que é importante. E agora, tá no dispositivo, olhar uma coisa, né? É muito complicado. Não é assim, tipo, vai falando que eu tô entendendo, mas não funciona bem assim, né? Não funciona bem assim. Então fica um pouco complicado esse jeito de fazer uma consulta, de fazer essa avaliação desse paciente. Então, eu não tenho na mão nenhum dispositivo, ok? Então, dentro dessas dicas, eu acredito que a gente consiga ter uma anamnese mais completa, ela vai reverter nessa conexão, nesse diálogo, nessa confiabilidade, nessa credibilidade, nessa segurança desse paciente ficar à vontade de conversar comigo. Então eu me distancio dessas crenças populares que o paciente tem, que ele tem, todo mundo tem, né? Algumas crenças que estão tão presentes nele, mas no momento que ele está comigo, ele está distanciado. Então nem vem na cabeça dele, ok? Deixa eu só ver as perguntas que a Estelinha falou aqui. Deixa eu ver, Estela, se eu consigo te responder.
Esse é o sinal de que está no caminho certo. Provavelmente você está falando sim, quando o paciente ele coloca uma queixa dele, né? Que é uma queixa, né? Poxa, a gente combinou um negócio e você está fazendo outro. Sim, mas ele tem total abertura, né? Para conversar com você, para te falar, ô doutora, lembra que a gente combinou isso? Sim, com certeza, com esse paciente, com essa sua conduta, você é um sinal de que você tem conexão com esse paciente. Então, se ele tiver mais alguma dúvida, né, ele vai perguntar para você. E outro sinal interessante é que e uma coisa interessante é quando ele te traz coisas de outras conversas, de outras situações, de um amigo que ele ouviu falar que está tratando e está acontecendo isso, o que a senhora acha, doutora? O que eu vi na internet, o que a senhora acha, doutora? Então, se entendeu? Você está sendo referência. Ele ouviu alguma coisa e fala, o que a senhora acha, doutora? Aí você fala, opa, a minha opinião é importante. Então, tudo isso é o quê? É uma autoridade, é uma credibilidade que você passa para o seu paciente. Eu queria, né, terminar agora a nossa conversa. Eu separei aqui, deixa eu ver aonde está aqui, peraí. De uma frase que eu tentei gravar, mas eu não gravei, mas está aqui. E eu não quero também cometer o erro de esquecer a frase ou interpretá-la. Eu quero falar justamente uma frase, não sei se vocês conhecem, é do Jung, que ele fala justamente isso, ó. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o que a gente está falando desse ouvir? A gente está falando, né, desse tratamento humanizado. Então, lembrando sempre que pessoas conectam com pessoas. Por isso que apesar de ter um monte de informações, né, que ele pode ter acesso e ele tem e ele busca, mas na verdade, quem vai chancelar todas as dúvidas deles são as pessoas. E no caso, né, nós profissionais, e se for na área da odontologia, nós dentistas, ok? Então eu espero ter compartilhado, né, as minhas experiências. Essa era uma frustração muito grande minha e foi com muita prática, não é rápido essa curva de aprendizado, mas é justamente isso, é perceber esses sinais. Então assim, Estelinha, você está bem antenada a isso, porque são esses sinais que a gente tem que estar de olho e nos certifica, né? Nos deixa mais confiante, né, que a gente está no caminho certo, ok? Um grande beijo para vocês, gratidão por terem me escutado, por estarem ouvindo isso. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso de uma forma maior, né, na internet. Gratidão por vocês aqui. Tchau, tchau, gente.